Eu sou Yara Lima, do Grupo Faz de Conta, que tem também Lala, Neide Brasil e Leila Cabral. Estamos 22 anos contando histórias aqui em Campo dos Goytacazes e vou estar batendo papo hoje com Ilana, que também está comemorando aí uma quantidade de anos aí. A gente vai estar conversando um pouquinho. Ilana também é atriz, contadora de histórias, faz boneca, toca também flauta transversa, não é isso? Isso, violão. Violão, é uma multiartista. Foi com muito prazer, agradeço imensamente você ter aceitado o convite. A agenda dela é cheia, foi difícil. Já agradecendo o pessoal que está entrando aí, muito obrigada. Ao pessoal que compartilhou nas suas redes. O pessoal às vezes não assiste ao vivo, mas assiste gravado, tá, Ilana? É muita gente que depois entra e vem comentando. Já agradeço de antemão. E eu sempre começo, né, Ilana, como é que foi a sua infância, né? Se foi através de leitura, se foi através de contação de histórias. Como é que você começou a sua vida assim, de contação de histórias? Primeiro eu queria agradecer o convite, imensamente. E olha, eu lembro você perguntando da infância, eu lembrei que talvez a primeira história que a gente tenha escutado seja através de música, dentro da barriga ainda da nossa mãe. Então, eu queria receber as pessoas que ainda estão entrando com uma música, pode ser? Pode, fica à vontade, espaço é seu. A Rossana já tá aí dos tapetes, olha que legal, que bacana. Oi, Rô. Ó, Juliana entrando, um monte de gente bonita. Chover, chover, ventar, ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Chover, chover, ventar, ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Nossa, que lindo! É para todo mundo já se sentir assim no colo da mãe. É. A minha mãe era professora e deixou tudo para cuidar dos filhos. E eu lembro muito da minha mãe assim com livros grandes, com ilustrações maravilhosas. É um que eu tenho até hoje, que é um de capa azul. E ela gostava de ler as histórias, mas ela gostava também de inventar. Aí eu falava, lê, mamãe. Ela falava assim, não, vamos inventar agora. Tem essa fada aqui, o que será que aconteceu? E aí a gente ia inventando, e agora apareceu a bruxa. E aí, o que foi? E isso era muito gostoso, sempre estimulava muito a imaginação. Eu tenho 4 irmãos, então era muito... Deu uma quedinha. Que bom, lá em casa também era 5 irmãos. E como é que você começou assim nas artes? Foi logo na infância? Ou foi mais assim, mais adulta? Como é que você começou nas artes? Neide, um beijo, querida. Quando eu era criança, tinha uns 8, 9 anos, eu aprendi a tocar um pouquinho de violão. Depois deixei, fui passar a tocar bem mais tarde, já na adolescência. Mas eu resolvi fazer teatro, um curso de teatro, quando eu estava acabando a faculdade. Acabando a faculdade não, quando eu estava acabando o ensino médio, o antigo 2º grau. E aí eu fazia um curso técnico de publicidade e propaganda. E minha irmã fazia um curso de teatro. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou fazer um curso de teatro, porque depois eu vou entrar na faculdade de comunicação, aí eu não vou ter mais tempo de fazer esses cursinhos. Pra quê? Fiz 1 ano de aula de teatro, falei, não quero mais nada de publicidade. Quero fazer a faculdade de teatro. Fiz um tempinho da faculdade, mas eu me apaixonei mesmo pelo curso, e na Laura Alvim, e a gente formou a Companhia de Teatro Atores de Laura, que existe até hoje.
Fiquei uns 7, 8 anos na companhia, a gente viajou a beça, fomos para a França, inclusive. Uhum. Era um momento efervescente no Rio de Janeiro de espetáculos para jovens. Era um nicho que não tinha muito, né? Ou era teatro adulto ou infantil. Uhum. E de repente surgiu Confissões de Adolescente com a Maria Mariana, surgiu a gente dos atores de Laura e mais algumas coisas no Rio. Começou a ter premiação, o prêmio Coca-Cola e outros prêmios também. Então foi um momento assim de muita atividade, muitos espetáculos. A gente foi até a França com um Eu deles. soube. Foi bem bonito. Eu vi a Ana. Mas aí, depois de um tempo, eu falei assim, ai, mas o que que eu quero falar de verdade? Porque a companhia era ótima, as pessoas eram ótimas, o Daniel e a Suzana, que eram os diretores, eram maravilhosos, tudo maravilhoso, mas tinha alguma coisa dentro de mim que queria outra coisa, porque eu precisava falar de outras coisas que naquele grupo, naquele momento, não se falava. E eu também não sabia o que era ainda. Então eu saí do grupo e comecei a dar aula de música para criança, em creche, que aí eu já tocava violão e flauta e tal. Até que o meu marido, que é músico, foi chamado para um grupo de contação de histórias para fazer a parte musical. Era o grupo Girassol, na época. E aí ele falou, Ilana, não estou com tempo, estou fazendo muitas coisas, por que você não vai lá, entra no grupo? Então eu entrei no grupo e eu escutava as pessoas contando histórias e ficava lá tocando violão, fazendo percussão, um monte de coisa. E ninguém sabia que eu era atriz, ou tinham falado, ninguém deu muita importância. E aí um dia eles foram ler umas histórias na casa da leitura e uma pessoa faltou. Falou, Ilana, você não quer ler? Aí eu falei, tudo bem. Aí quando eu li, todo mundo ficou assim, uau, você lê direitinho. E aí começou a me vir uma coisa assim de eu querer montar alguma coisa de contos de paz, alguma coisa que tocasse verdadeiramente o meu coração. Aí comecei a buscar histórias e depois o Grupo Girassol acabou e aí eu escolhi uma história que é o Pote Vazio, que eu conto até hoje, que é uma história que fala de dizer a verdade, de estar com todo o seu coração. E aí contei algum tempo só na palavra, depois comecei a fazer bonecos. Vai envolvendo, né? E isso foi no ano 2000 que eu comecei. Em 2005 eu encontro os Tapetes Contadores de Histórias, que foi incrível. Eu fiquei 10 anos no grupo, foi, nossa, bom demais. A gente viajou a beça, Brasil inteiro, fizemos exposições interativas e tal. Você já atropelou um monte. Mas sempre continuando com o meu trabalho solo. Você já atropelou um monte de pergunta a mim, mas não tem problema não. Eu vou... Ai, desculpa. Brincadeira. Assim que é Qualquer bom. coisa fala, Assim que é bom. parou. Não tem problema não. E como é que foi a participação sua? Eu vi lá no seu currículo, né? Que você fez também participação nos Doutores da Alegria durante 10 anos, né, mais ou menos, nos hospitais, contando história. Como é que foi esse projeto? Porque deve ser uma coisa assim, muito assim, como é que eu digo? Você deve sair assim um pouco, mesma coisa assim, gratificante, né, de você estar contando história, mas você sai assim um pouco abalado emocionalmente, né, não? Não sei como é que é essa história de contar a história em um hospital, levar a história, como é que é esse projeto? Em 2009 eles abriram plateias hospitalares, que não é o trabalho com os palhaços. É um trabalho onde eles chamam artistas de música, de dança, de teatro, de contação de histórias, para contar histórias, dançar e tal, dentro dos hospitais. E é muito interessante, porque a gente chama todas as pessoas, vem as enfermeiras, vem os pacientes todos para um auditório e também tem os cortejos que a gente passa pelos quartos. É uma coisa muito interessante o que acontece, porque o que eu sinto é que sempre há algo muito saudável dentro da gente, por mais que a gente esteja doente. E é esse lugar que a gente conecta na hora que está contando a história, sabe? Às vezes a gente vê lá o menino todo enfaixado na cabeça, no braço, com soro. Mas essa realidade ele já tem. Existem outras realidades que a gente pode acessar e que não é uma fuga.
ela existe também dentro dele um lugar que ele está disposto a se curar, a transformar tudo aquilo. Que é da alegria, que é do encantamento. E você pode estar com muita dor. Minha mãe dizia às vezes assim: eu tô triste, mas eu tô feliz. Eu tô com dor, mas eu tô feliz. Existem muitas coisas dentro da gente, em várias dimensões que acontecem. E a gente vai nessa dimensão, não de fingir que não tá nada acontecendo. A gente tá vendo que tem uma realidade ali acontecendo, mas tem outras também. Então a gente traz as histórias encantadas. Então, de repente, a gente vê aquele menino todo lá e tava chorando. De repente, vê um brilho nos olhos. De repente vê que ele já está com outra atitude no corpo. E isso dá uma alegria muito grande dentro da gente. E uma força, sabe? Que é diferente da gente estar num lugar onde as crianças estão vindo das suas casas, bem vestidinhas, enfim. É que é muito bom também, mas é um lugar assim que a gente acessa, que é um lugar de estar a serviço do outro mais forte, assim. E eu não me sinto. Claro que teve momentos que deu, principalmente quando eu fiz um cortejo, que a gente entra dentro dos quartos, que a gente. Opa! Aí tem que respirar fundo. Como foi um caso de um senhor, por exemplo, que estava todo queimado. Só aparecia os olhos dele, um pedacinho da boca, e ele estava todo. E aí, quando a gente entrou, esse trabalho eu fiz o que chamava Segredo das Estrelas. Eu contava junto com a Catiusca Álvares, que toca violino lindamente. Então a gente entrava tocando, cantando bem suave, assim. E aí ele começou a chorar, ele falou, os anjos, os anjos. Ai, Ele se sentiu assim abençoado, mas... E aí a gente... Ele estava falando de outra coisa que estava vendo ali, né? A gente não... Mas de alguma forma a gente abriu a porta assim para algo e ele ficou super grato e a gente mais ainda. Mas quando a gente sai do quarto, respira fundo porque uma coisa muito forte é. aconteceu. Mas é maravilhoso, eu E adoro. você pode dizer que esse foi um dos momentos mais marcantes, ou você lembra de mais algum que te marcou bastante também, lá nessa trajetória sua lá desse projeto? Nos É. hospitais, teve uma história, por exemplo, de uma mãe que queria que a filha assistisse e queria empurrar ela, vai assistir, vai, vai, a menina, não, 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 não. Aí eu falei para ela, não, mas você vai gostar também, entra. E ela veio meio de mau gosto, sim, sentou mais de má vontade. E depois eu vi o sorriso dela quando acabou o espetáculo, veio me agradecer. Eu acho que ela estava precisando mais assistir. Assim, então eu acho que o trabalho que é feito, às vezes é até mais para os enfermeiros que já estão lá, os médicos que já estão num estado assim muito denso e que desanuvia, sabe? A atmosfera fica outra, a gente passa pelos corredores cantando, então dá Entendo. uma purificada assim no ar, em coisas invisíveis que a gente nem vê que estão ali acontecendo. Eu pergunto isso porque assim, eu sou uma pessoa eu me coloco muitas vezes no lugar do outro. Eu não posso ver ninguém machucado que eu fico sentindo a dor, entendeu? Por isso que eu fiquei assim, eu acho que eu não tenho assim eu gosto até de ajudar, mas quando eu entro em hospital eu fico sentindo a dor da pessoa. Por isso que eu fiquei curiosa para saber, né? Porque eu não posso ver ninguém machucado, eu fico abalada emocionalmente, entendeu? Eu fico muito sentindo, eu acho que eu demonstro isso na cara quando se eu fosse contar, eu ia ficar sentindo dor pela pessoa. Eu acho que eu não ia funcionar muito bem, entendeu? Eu acho que eu não ia funcionar. Que eu ia ficar chorando no lugar da pessoa. Não sei. Mas é que aí você fica no mesmo nível que ela, né? E ela tá precisando de alguém que dê a mão e puxe, falar, opa, tem uma janela. Porque as histórias elas têm isso, né? Transportar. A possibilidade de abrir uma nova janela e falar, ó, você pode entrar, você pode respirar fundo mesmo na situação que você tá. Então a ideia é É, não se afundar junto, não. Levantar, vamos que vamos. transportar para outro lugar, né? É, você faz também Sim. boneco, né, para as histórias, né? Isso foi também influência do tapete, Uhum. ou você já tinha esse dom mesmo de fazer os bonecos? Como é que é a inspiração? A história te puxa, ela pede para você fazer os bonecos, ou você gosta mesmo de fazer os bonecos? Porque eu também gosto de fazer boneco, eu acho uma gostosura. E como é que é? Mas não é nada assim artístico, não, é mais artesanal mesmo, os meus, né? Mas os seus, como é que é?
Aham. inspiração? O que te inspira a fazer os bonecos? Eu já fazia bonecos antes de entrar nos tapetes. E o que me inspira é isso, é a história, porque a história é a grande É, estrela. E ela que sabe como ela quer ser contada. Então tem histórias que eu conto com bonecos, tem histórias que eu conto sem, tem história que eu conto com objetos, tem história que eu conto com músicas. E tem que ficar escutando ela para ver como é que é. É uma conversa íntima, né? Quando você é tocado profundamente pela história, é como se você tivesse apaixonado. E aí você vai nessa relação até virar uma relação de amor para que ela te conte como é que ela quer ser contada, como é que você pode não atrapalhar ela. Porque as histórias são tesouros. A gente é muito falho, a história não. A história ela é assim, uau, ela traz chaves incríveis para a gente abrir muitas portas do primeiro o nosso coração, se a gente escolhe a história porque a gente está precisando ouvir, e depois os corações das outras pessoas também. Então eu já fazia bonecos e quando entrei nos tapetes, aí mais ainda também costurei alguns com eles. eu imagino. E quando eu falo isso, assim, eu já conversei com outros contadores também, a gente sempre brinca assim, né? Mas quem não é do mundo da contação de histórias, acha que a gente é um pouco louco, né? Fala assim, que falar que a história conversa com a gente, falar que a história chama. Mas gente, ninguém acredita, né? Mas a história chama a gente, né? A gente, quando vai escolher uma história, a gente lê muitas histórias. Até aquela que não quer, não sai da nossa cabeça, né? Ela fica chamando a gente para a gente contar. Não acontece isso com você também, Lana? Da história ficar chamando no seu ouvido o tempo todo, assim? Acontece muito de eu ouvir ou ler uma história e aí eu começo a chorar. Começo a chorar e aí eu falo, quero escutar de novo, parece uma criança, quero escutar de novo. Até essa coisa ir vindo, assim, você se vestir com a história para poder realmente contar. Né? Primeiro passa a primeira emoção do amor à primeira vista e depois você começa a trabalhar com ela. Mas o meu processo é assim, eu fico muito emocionada. Quando eu escuto algo que vibra lá dentro, é instantâneo. Eu não tenho dúvida de que ela me escolheu. E no seu processo você já começou a falar, né? Que é assim. E qual é a história que não sai do seu repertório? Que você sempre está contando. Eu acho que você já falou mais ou menos, mas às vezes quem passou por despercebido, é bom você ouvir de novo. Qual é a história que não sai do seu repertório? Sempre quando você vai contar a história, você fala assim, não, essa eu não posso deixar de contar. Não tem muitas histórias, né? Então, o Pote Vazio realmente foi a primeira história que eu comecei a contar e ela tá sempre no repertório. Sempre que eu acho que tem a ver, eu coloco, com certeza. Mas tem muitas outras, assim. Eu gosto muito de contos orientais, contos de sabedoria. Então, dependendo da faixa etária, ou se é para contar com bonecos, sem bonecos, o tamanho da história, dependendo do evento, aí a gente vai escolhendo o que tem mais a ver. Você está com um projeto agora, né, nas redes, né, que você está fazendo sobre histórias religiosas, né, do mundo todo, né? Assim, um projeto que eu vi. Como é que é esse projeto? É um projeto que eu fui chamada pela Expo Religião e pela FUNARD para fazer histórias judaicas. Hum, Como eu tenho essa descendência judaica e conto muitas histórias, também estou com meu marido, meus filhos. A gente está lá no meu canal do YouTube, também da Expo Religião. Tem já um vídeo que eu fiz, eu fiquei um mês preparando ele, são 3 histórias com músicas e ficou assim bem, bem gostoso de ouvir. Mas foi para esse projeto que eu fui chamada, né, pelas histórias judaicas. Mas esse projeto da Expo Religião é incrível. Eles unem várias religiões assim para que a gente possa quebrar a intolerância e respeitar mesmo e poder amar todos, né, do jeito que são, com a sua diversidade. É tão bonito, graças a Deus que uns gostam de amarelo, outros de vermelho. Imagina se todo mundo gostasse da mesma cor. E você A gente também tá aqui. compõe música, Ilana? Você faz música, cria as músicas para suas histórias também? Ou você mais pesquisa música e coloca nas histórias? Como é que é o seu processo de escolha de música? Olha, tem uma música que eu fiz Opa! e que virou uma história, Fala para mim. que é da menina e da viola. Normalmente eu toco e depois tem uns bonecos que eu vou manipulando, mas hoje eu vou cantar a música.
Uma viola e muita gente, 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 faz a roda começar. Uma viola canta alegre, muita gente, 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 nem sequer quer escutar. Uma viola incandescente, muita gente, 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 massa fria sem olhar. Uma menina entra na roda, dança, dança com a viola e muita gente, 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 se entreolha de assustar. A menina só se importa é com ela e com a viola e muita gente, 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 já não gosta de dançar. Mas viola se incomoda por ver muita gente, gente, sem coragem de tentar. E viola pede implora, mas a gente, 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 sempre finge não estar. E menina deita e rola, mas a gente, 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 desejava o seu lugar. Menina não entende, pergunta pra viola, porque muita gente, gente, já não gosta de brincar. A menina e a viola ficaram sem a roda, porque muita gente, gente, começou a debandar. Mas viola se consola, porque muita gente, gente, sai molhada no olhar. Nossa, linda! Eu adoro música infantil, né? Eu coleciono, né? Eu coleciono músicas infantis, eu adoro. Tem um monte de CDs infantis, assim que eu sou da época do CD ainda. Eu coleciono, adoro, adoro, adoro ouvir música infantil. De vez em quando, esses dias mesmo, eu estava dentro de casa aqui, peguei minha pasta, eu coloco numa pasta os CDs, né? Aí eu coloquei a pasta porque fiquei ouvindo as músicas infantis. Eu gosto muito. Parabéns, hein? Você também teve um vídeo premiado como Os Sonhos do Rei. Foi recente isso? Eu não vi a data. Os Sonhos do Rei. Como é que foi essa construção? Como é que foi ser escolhido? Como é que foi essa premiação? Conta pra gente. Então, desde março, né, quando começou a pandemia, primeiro me retirei completamente, falei assim, é um momento de retiro, de você sentir o que está acontecendo, né, dentro e fora de você. E aí eu acho que a partir de abril me deu uma vontade de começar a reativar meu canal do YouTube com histórias. Histórias que trouxessem realmente paz, harmonia, alegria para as pessoas, para todos nós que estávamos nesse momento. E aí comecei a gravar vídeos, primeiro no celular, de uma forma bem rústica, onde apoio ele. Depois comecei a fazer uma forma de apoiar o celular para poder... Aí eu era na vertical, eu falei, não, tem que ser na horizontal, que é para o YouTube. Aí a gente começa a aprender um monte de coisa. Sobre iluminação, sobre figurino, maquiagem, som, edição de luz, edição de vídeo. Nossa, uma aula a cada dia, né? Porque cada coisa dessa é uma arte, né? É uma técnica. Você imagina na TV, no cinema, tem uma equipe só de luz, uma equipe só de som, um que maqueia, outro, e de repente a gente se vê numa situação em que a gente tem que fazer todas essas coisas, né? Então, às vezes, uma história eu ficava o dia todo gravando. Porque no lugar que eu estava, que eu via, aí eu passava para o computador, não, a luz não está boa. Aí tinha ruído externo, nossa, muita coisa. E aí eu comecei a fazer aos poucos e fui investindo nisso. E aí investi também num programa de edição de vídeo, E aí, o que aconteceu? Eu resolvi fazer um que chama com chroma key, ou com green screen, que você põe um pano verde ou azul atrás, e daí tira o fundo, e você pode colocar o que você quiser. E eu fiquei com muita vontade de experimentar isso nas histórias. E comecei a fazer. E esses Sonhos do Rei, tem muitas coisas que aparecem. Né? Tem bichos,
tem o Céu Estrelado, tem, nossa, muita coisa, muita coisa. E aí eu ia contando a história e fui fazendo esses efeitos e coloquei no meu canal. E foi mal barato, um monte de gente gostou e tal. E aí esse próprio editor de vídeo, que chama Filmora, lançou depois de alguns meses um concurso de vídeos com esse chroma key. E eu falei, eu já tenho um vídeo, vou colocar nesse concurso. E aí foi muito legal, que eu ganhei em terceiro lugar, junto com outras pessoas também. E eu falei assim, nossa, que interessante eu ganhar um prêmio de edição de vídeo. E foi um momento assim muito legal, porque colocou a contação de histórias nesse espaço, que tinha vídeo de tudo quanto é tipo, mas tinha um de contação de histórias. E também uma outra coisa, né, que eu estava começando a fazer, que eu estava investindo e que de repente as pessoas acharam que, nossa, ficou bom. Eu falei, uau! Então esse canal do YouTube, ele está super ativado, assim, quem quiser entrar é só Ilana Pogrebinski, contadora de histórias. Quem não souber escrever Pogrebinski, não tem problema, põe Ilana, contadora de histórias, que encontra. Tem histórias de todo tipo. E é isso. E outra coisa também que eu comentei durante a pandemia, não sei se você vai perguntar, se eu já estou te atropelando. Não. Eu sempre pergunto no final, mas a gente repete no final. Não tem problema não, sem problema. A gente vai falando. Ótimo. Que eu sempre dei oficinas de formação de contadores de histórias presenciais, né, com 5 módulos, trabalhando com a voz, com confecção de bonecos, com música, com cada módulo falando de uma coisa diferente, com objetos. E aí isso tudo teve que parar por causa da pandemia. E eu sempre falei, não, aulas virtuais. As pessoas perguntavam, você dá aula virtual? Eu que vou dar aula virtual de contação de história? Não, é olho no olho, é mão na mão, que isso? E aí eu comecei a pensar na possibilidade, né? Quem sabe a gente consegue reunir algumas pessoas, porque o que é mais importante para mim é que seja uma coisa potente, sabe? Que a pessoa saia de lá com alguma coisa que realmente fale assim, nossa, valeu a pena. Realmente tem ferramentas melhores hoje como contador de histórias. Então, eu abri o primeiro curso que chama Árvore Florida, que é um conto indiano, e que a gente trabalhou em cima desse conto, os seus símbolos. As pessoas contaram histórias também sobre árvores da sua vida. E foi muito lindo. A primeira vez foi em setembro que eu dei essa oficina. Foram quase 30 pessoas, eu não imaginava que tanta gente iria se interessar. E gente de todo lugar. Isso é que é incrível, que no presencial não dá. Então tinha gente até dos Estados Unidos, gente de todo canto, de vários estados brasileiros. E foi muito forte. Eu saí quente, com a chama viva. Eu falei, isso foi potente. As pessoas também saíram muito felizes. Então, nesse mês já teve um outro curso que chama Presença do Contador, que a gente trabalha a presença. E agora, em novembro, eu vou retornar com esse Árvore Florida, para quem não conseguiu fazer, agora dia 8 de novembro. Aí já deixo aí a propaganda para quem quiser se inscrever. Ainda não coloquei nas redes, vocês são os primeiros a saber. Primeira mão. Não, porque a gente achou assim que essa pandemia, quando eu ia comemorar o meu aniversário, né? Que era 16 de março, começou dia 17. Eu falei assim, isso aí vai ficar uns 2, 3 dias, semana que vem eu comemoro. Tá até agora, né? Na verdade, né? A gente achou, um mês, né? Passou. Já estamos 7 meses, né? Ninguém achou que isso ia demorar tanto, né? Eu também estou fazendo uma licenciatura à noite, o pessoal já está falando, só vai voltar às aulas presenciais quando tiver vacina. Então, a gente tem que se adaptar a essas aulas virtuais, não adianta. A gente querer, só vou voltar quando tiver aula presencial, então você não vai voltar. Entendeu? Então, a gente vai ter que se adaptar a essa nova fórmula, gostando ou não, a gente vai ter que se adaptar. Tem os seus pontos positivos, como você falou. Vários colegas meus também estão dando aula assim, virtual, então aproveitando isso, justamente isso, a conexão com outros lugares, né? Várias pessoas estão começando a ter contato com outras pessoas, pessoas de outro. Tem um colega meu que dá curso também de direção, ele falou assim, poxa, eu estou tendo alunos de outros lugares que eu não poderia ter, porque ele mora no Rio, né? Aí ele só poderia dar aula para o pessoal de Mato Grosso, pessoal do Sul. E é justamente isso, né? Aproveitar, já que não pode, né? Vamos aproveitar o que a gente tem
de melhor que fazer nesse momento, né? Mas fico Isso. muito feliz que tem um monte de gente E a gente começa a perceber que o tempo e o espaço são muito relativos também. né? Porque a gente sente coisas muito fortes, mesmo cada um estando num lugar diferente, cada um na sua casa, a gente tem transformações internas muito grandes. Então, é uma coisa mental da gente também, achar que não vai ser bom, né? Vai sim, está sendo, e é claro que assim que tiver o presencial, a gente quer assim, dar mão na mão, abraço, mas a gente tem que aceitar um momento e fazer o melhor possível, né? Exato, eu sempre acho assim, todas as mudanças, você tem que aprender alguma coisa com ela, né? Como você falou, aprendeu várias coisas. Eu também estou assim, aprendendo um monte de coisa, né? Eu não estava acostumada a fazer live, nada disso. Aí eu falei assim, não, ficar parada aqui o tempo todo, eu vou inventar alguma coisa. Aí como eu estava ouvindo muitas lives de teatro, de cinema, de música, eu falei, gente, mas não tem nada de contação de história, vou movimentar esse povo. Vou movimentar esse povo de contadores de histórias aí no Brasil, que eles estão muito Ai, que parados. bom! Vou movimentar. Porque a gente também conhece muitos contadores, né, de vários lugares. A gente mesmo que é da área, às vezes não conhece. Exato, E é tão bom porque está lá gravado, a gente pode ir assistindo aos poucos. exato. Muito bom, parabéns pelo projeto. É porque você também participou do simpósio lá no Rio de Janeiro, com Benita, lá no SESC Copacabana, né? Como é que era também participar, ver Uhum. os contadores? Você tem alguma lembrança boa do simpósio internacional de contadores de histórias? Ah, sim, muito bom, né? Essa troca forte, os cursos também que tinham junto, né? Não só assistir as pessoas A contando. maratona? Ah, muito gostoso. A maratona, eu lembro das pessoas de cobertorzinho, travesseiro, babando lá, escutando história. Márcio, que fazia a apresentação do etc e tal, e já passou aqui. A gente riu muito, 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 muito. Porque Márcio é uma figura, né, do etc e tal, aquele que fazia a abertura. Gente, mas eu ri muito com ele. Gente, me divertia com ele. Nossa, mano. E aí, falando nisso, né, como é que foi essa transição? Assim, você já falou mais ou menos, né? Mas como é que foi assim? Você continuou fazendo ainda teatro quando você começou para ir para a contação de história? Ou você, quando viu a contação de história nesse grupo que você começou a fazer a participação, começou na contação de história e largou totalmente de vez a atriz? Como é que foi essa transição? É engraçado porque o teatro e a contação de histórias estão muito juntos, né? Então, eu comecei a contar histórias, mas, claro, eu era atriz ainda, e sou atriz. Mas tinha algumas coisas que eu via que eu tinha que mudar ou adaptar, porque eu sempre fiz aquele teatro com a quarta parede, né? Podia acontecer tudo ali, não importava, que a Uhum, gente continuava, não olhava para o público, pelo menos o teatro que eu fazia, uhum. de teatro de rua, outros tipos de espetáculo, mas esse que eu fazia era assim. E aí eu lembro, quando eu comecei a contar a história, que eu estava contando Nós, da Eva Nossa, Furnari, sou louco. que é uma história longa, cheia de personagens, e aí tinha a vaca, e tinha o menino, e tinha a menina, e que eu fazia um monte de vozes, fazia uma super performance, eu estava contando numa livraria na época, aí minha mãe acabou de assistir, e minha mãe também era atriz, também era dos atores de Laura, minhas irmãs também, enfim, ela pra mim, ai, Denise Stoklos, aí eu, tá mãe, tudo bem, e assim, babando. Aí veio a minha irmã, que também fazia teatro comigo, e falou assim: foi legal, Ilana, mas por que você não olha nos olhos das pessoas? E aí nessa hora me caiu a ficha, que era uma outra coisa que eu estava fazendo ali e que eu tinha que estar com a história, com a estrutura do conto bem firme dentro de mim, mas que eu tinha que me soltar mais e poder olhar, compartilhar de uma outra forma. E isso começou a mudar tudo por aí, né? E também quando você está fazendo uma coisa intimista, que você não está no palco, os seus gestos são outros, a sua voz é outra. Então tudo foi se adaptando. Quando eu entrei nos tapetes, também eu contava sozinha ainda com uma coisa muito grande, e aí eu tinha que contar com aquela coisa pequenininha dos tapetes, e aí volta e meia eles falavam: Ilana, pega toda essa coisa que você tem assim e analisa, coloca, deixa passar para os seus braços com calma, senão fica over, né? Senão fica um exagero, assim.
e aos pouquinhos a gente vai adaptando, mas a atriz está sempre dentro e é maravilhoso tudo que eu trouxe da escola de teatro, né? Só adaptar um É porque o pouquinho. pessoal acha que assim é muito fácil, né? Mas a transição é muito difícil, né? É um outro olhar, né? O contador de história, a atriz, né? É difícil, né? O pessoal acha, quem vê de fora, quem não é da área, né? Assim, acha que é fácil, né? Contar a história e quem é ator é mais fácil. Às vezes até eu acho que é mais fácil ainda quem não é. Não sei se eu estou errada, não sei. Mas às vezes até é mais fácil que uma pessoa que não é da área começar a contar a história do que um ator, às vezes. Não sei. Eu posso estar errado, mas É um desafio, né? É um desafio para o ator, é um desafio para o professor. Às vezes tem professores que vão contar história e parece que estão dando aula. Você não, 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 calma. E, e a gente precisa descobrir o que é esse contador de histórias que tem dentro da gente. Porque não existe um contador de histórias igual ao outro. exato. Por mais que você veja e goste das pessoas contando histórias, você tem que descobrir o que, que é essa verdade que você quer expressar, como você quer expressar. Exato. E isso você precisa ir arrancando todas as máscaras que você tem, todas as coisas que você já fez, para ir tentar descobrir o que mais essencial, mais delicado você tem para poder trazer isso para as pessoas. No simpósio a gente via isso, né, Ilana? A diversidade que tinha das apresentações do contador de histórias. Às vezes a mesma história, fala assim, ah, não vou ouvir essa história não, porque já ouvi. Não, quando o outro contador ia contar, contava totalmente diferente, né? Eu sempre uso um exemplo, com uma amiga minha, ah, eu quero fazer essa experiência. Teve um contador de história que não é do Brasil, que ele contava a história, não sei se você vai lembrar, se você estava nesse ano, ele contava a história com bola de soprar, mas aquela bola que o pessoal enche com bombinha e faz manipulação, não sei se você já viu. E ele Ah, contava a história enchendo ela pelo nariz. Gente, aqui eu não vi, não. essa era o must dele. Já começava contando a história, enchendo a bola pelo nariz. Aí ele chamava atenção, as crianças ficavam enlouquecidas. Eu conseguia encher, mas eu levei um bom tempo para conseguir encher. Ele enchia a bola pelo nariz, dali ele começava a manipulação dele e chamava atenção, né? O jeito dele contar. Aí tinha outro que contava história com roupa, pegava a roupa e a roupa se transformava. Quer dizer, cada um encontrou um jeito, né, de contar a história. E isso que é o legal da história. A história ficava aparecendo a Sim. mesma coisa, porque a história que é o interessante, né? Só que ele encontrou um caminho, né? Isso que eu acho assim, isso que me fascina, né, na contação de história. Eu acho fantástico, que é a pessoa que vai descobrir, como você falou, aquilo que te toca, né? Aquilo que é o caminho mesmo. Eu acho isso divino. Já estamos quase chegando no E as final. histórias, elas não têm fronteiras, né? É tão bonito, assim, você poder contar uma história asiática, outra judaica, outra brasileira, outra africana, tudo às vezes na mesma sessão, para a gente poder contemplar a beleza de cada lugar, de cada raça, de cada povo. E é bonito, porque aí a gente percebe que há beleza em cada cultura e de como a gente é ignorante ainda, querendo levantar a bandeira do nosso país, nosso povo, nossa tradição. Todas as tradições são muito belas. Eu acho que é o momento realmente da gente dar as mãos e as histórias fazem isso. A gente põe uma história aqui junto com outra história aqui e no final a gente fala, nossa, como tudo é bonito. Gente, vamos se respeitar, vamos se amar, que é o melhor. Não, Então, acho que subliminarmente você pode estar passando isso nas e as contações, né? Trazer o belo para E todo as histórias mundo. elas vão passando, né? Elas vão se vestindo. Tinha acho que é Maria Inês ou Maria Clara, do grupo Confabulando, ela falava uma coisa assim. Uma vez ela deu uma definição muito interessante sobre as histórias, que elas são igual ao camaleão. Conforme o ambiente, ela vai se transformando, né? Vai se adaptando à cor daquele lugar, né? O camaleão não é assim? Ela chega num lugar, fica numa cor. Chega em outro lugar, eu acho que é assim as histórias. Vão chegando nos lugares, vão ficando na cor que é aquele lugar. Eu achei, assim, uma definição boa, né? Ela tá ali. Então, quando ela chega no Japão, ela vai pegar as características do Japão. Quando ela chega aqui no Brasil, ela vai chegar às características do Brasil. Eu achei, assim, bem interessante a definição dela.
E como é que é? Você já falei, deixa eu ver o que que eu não falei ainda. Sim. Agora está chegando já quase no final, né? Nosso momento faz de conta. Me diz uma coisa, se você fosse uma fada madrinha, o que que você daria de presente? Ah, eu daria de presente paz no coração para as pessoas, que eu acho que é o que mais a gente precisa nesse momento. Que sem paz a gente faz as coisas todas desalinhadas, né? E a paz, ela traz isso. Eu acho que eu descobri isso muito quando eu comecei a fazer oração, sabe? Não aquela oração de ficar pedindo coisa, mas a oração de agradecer, ou a oração quando você pede para todo o planeta, para todo mundo. E isso vai dando uma outra voz para você também como contador de histórias, sabe? Então, eu peço muito isso. Eu tenho uma oração que eu participo, que é a oração pela paz nas nações, para que todas as nações estejam em paz. Então é isso. Blim! Agora, se você... e o seu momento Pinóquio, qual foi a maior mentira que você já contou? Ai, meu Deus. Depois que eu perdi, eu já Ai, fiz eu não essa tenho medo de pergunta, mentira, nunca não. mais quis tirar. Eu não gosto desse lugar da mentira, assim, eu não me sinto bem. Eu lembro uma vez, até numa oficina, que eu estava começando a dar oficina de contação de histórias, que eu falei para as pessoas, né? Eu uma vez estava em casa e começou a chover, 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 aí começou a transbordar, a água começou a subir, subir. De repente eu comecei a ver uns barquinhos de papel e entraram pela minha janela. E aí uma das pessoas falou assim: é verdade? Aí eu falei, mas eu fiquei tão sem graça, porque eu criei uma coisa minha, junto com uma coisa que eu queria falar, que os barquinhos trouxeram as histórias, não sei o quê. Eu sei que eu nunca mais fiz isso, porque eu vi aquela pessoa assim, acreditando em mim com todo o coração. Eu falei assim, não faço mais isso. Mas a minha busca é sempre tá falando a verdade. A gente é muito corrupto, né? A gente volta e meia, a gente se vê omitindo uma coisa, ocultando uma coisa ou outra, para também não criar confusão. Mas a minha busca, principalmente, é essa de escolher contar histórias. Ih, quem chegou aí? Eu adoro Muito boneco. bom. A gente eu via muito Pinóquio, eu adorava esse desenho do Pinóquio, e eu acho que me marcou muito, eu acho que me marcou positivamente. De falar, não quero ter. Eu já tenho nariz grande, não preciso mentir. Agora você está assim, no meio do deserto, já está até com tapete aí atrás, né? Encontrou uma lâmpada. Você tem três desejos. O gênio fala: três desejos, senhora Ilana. Qual o desejo que você quer? O desejo que. São três? Três. Ou não são? Ai, meu Deus. Eu acho que o primeiro desejo é a gente acabar com a intolerância, da gente poder amar todos, todas e todas, de qualquer religião, de qualquer raça, de qualquer povo. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa é que as famílias pudessem se harmonizar. É claro que há muita diversidade, cada um pensa, sente de um jeito, mas que as pessoas pudessem estar em harmonia. E a terceira está me vindo agora assim que redescobrirmos o sagrado. O sagrado não de uma forma formal, assim, que a gente fala a palavra sagrado, parece uma coisa. Não, o sagrado de ter gratidão e reverência pelas coisas que passam pelas nossas mãos, a nossa escova de dentes, os nossos talheres, o alimento, as roupas, que a gente pudesse ter tudo isso como sagrado. E aí, quando a gente, como contador de histórias, pega uma história, esse sagrado ele vai estar já junto com a gente. Então, que a gente possa viver o sagrado em tudo. E se a gente puder ver o sagrado em tudo, as outras pessoas também são sagradas. E vai ser um outro mundo. Nossa, bonito. E se você tivesse um tapete mágico, você iria para onde agora? Hum? Ai, eu iria visitar outros planetas.
Bacana. Acho que eu devo ter uns irmãos lá em outros planetas. E quando eu era mais nova, eu me achava um ET, assim, né? Na escola, nos lugares. Hoje em dia eu tenho certeza. Isso que mudou. Então eu acho que eu pegaria e falaria, ai, vou lá nos outros planetas dar uma olhadinha e volto. Agora, né, você pode falar, dar uma reprisada no onde pode encontrar você, falar do seu curso. É o momento que você pode falar onde pode te encontrar. No Instagram, no Face, dar seus endereços, o seu recado, se você quiser cantar mais uma música, a gente agradece. Fala pra gente aí. Então, no Instagram, Ilana Contadora de Histórias, no Facebook também e no YouTube também. Quem puder se inscrever no canal, está convidadíssimo. E eu estou dando as oficinas virtuais, tanto individuais, isso eu não falei. Você pode, por exemplo, escolher uma história para contar, ensaiar e depois vir fazer uma aula individual virtual comigo. A gente se encontra e aí você conta a história e eu vou dando as dicas, eu vou faz mais assim, mais assim. Isso tem dado super certo. As pessoas têm ficado muito felizes. E o que é legal é que você pode estar em qualquer lugar do mundo para poder fazer a oficina, né? Não precisa vir ao Rio de Janeiro. E, e essas oficinas em grupo, a próxima vai ser dia 8 de novembro, domingo, de 4 às 7. E quem for inscrito no meu canal e me seguir no Instagram tem desconto. Enfim, o que As pessoas, mais? Eu posso contar as uma pessoas história? fazem inscrição como no canal, no curso? Então, manda um e-mail para mim, Ilana, I-L-A-N-A, ilanacontadora@gmail.com. Aí manda um e-mail para mim, eu mando o link com a ficha de inscrição, tudo Certo. direitinho. A Tá gente bom? tem, são 17, são quanto tem que terminar 5 horas. Vê quanto tempo tem. A história é pequenininha, se não dá tempo. Quanto tempo temos? São 17h50, 10 minutos. Ah, dá. Então pode. Deixa eu ver. Não, eu pensei em contar uma história, que é a história do rei das sementes. Não é a história do pote vazio, lembra um pouco, mas não é. Porque eu estava lembrando, antes de contar essa história, eu vou contar a história da história. Eu estava no Teatro Dulcina para contar essa história. Não, eu vou contar a história antes, que aí vocês vão entender. É uma história de um rei que um dia acordou e olhou no espelho e viu que estava ficando muito, muito velho. E ele precisava saber qual dos seus 3 filhos ia ficar no lugar dele depois que ele partisse desse mundo. Mas quem poderia herdar o seu trono? Quem poderia cuidar tão bem quanto ele do seu povo? Ele não sabia como escolher, porque eram 3 filhos maravilhosos, bonitos, fortes, inteligentes. Então ele foi visitar uma grande sábia que morava no alto da montanha e perguntou para ela o que fazer. E ela então esperou vir um sinal dos céus. Quando o sinal desceu, ela escutou com o ouvido e o sinal foi até o coração e depois contou isso para o rei. E o rei então chegou até o seu palácio e entregou para cada filho um punhado de sementes. E falou para eles, eu vou viajar. E quando eu voltar, eu quero as minhas sementes de volta. Quem provar que fez o melhor possível será o próximo rei. Só que eu quero que vocês devolvam essas sementes para mim, quando eu voltar. Bom, e o rei viajou. E os 3 filhos, então, pegaram as sementes e o primeiro falou assim, já sei o que fazer, vou guardar num cofre. Quando meu pai voltar, eu abro o cofre e devolvo as sementes para ele. E o segundo falou assim, já sei, eu vou vender as sementes. Quando meu pai voltar, eu compro outras melhores, mais fresquinhas. É isso. E o terceiro foi até o quintal e colocou as sementes por lá. Quando o pai retornou, 5 anos depois, perguntou ao primeiro filho, onde estão minhas sementes? E o primeiro filho falou, aqui, papai, abriu o cofre. Ai, vi um cheiro terrível de lá de dentro. E ele falou, essas não são as mesmas sementes que eu lhe dei. E perguntou ao segundo filho. O segundo filho falou, só um minutinho, papai. Foi até o mercado, comprou outras sementes.
E o pai olhou as sementes e falou: essas não são as mesmas sementes. E o terceiro filho, então, levou ele até o quintal. E lá brotaram flores de todas as cores, vermelhas, amarelas, azuis, brancas. E o rei ficou encantado. E o rapaz falou: papai, espera só um pouco, que quando as sementes estiverem no ponto, eu as colherei e as devolverei para o senhor. E o rei falou: você será o próximo rei, que só você saberá cuidar do meu povo, como cuidou desse lindo jardim. Ai, que lindo. Essa é a história. E tem a história da história. Eu estava no Teatro do Sina contando, num encontro de contadores de histórias super legais, super legal. E aí eu conto essa história com a participação do público. Na hora de chamar os filhos do rei, eu sempre escolho crianças bem diferentes, porque quando eu falo assim, eram fortes, inteligentes, e ainda por cima trigêmeos, todo mundo ri, porque as crianças são muito diferentes umas das outras, e eu ponho um chapéuzinho de Japão chinês, assim, então foi muito engraçado. E nesse dia eu falei, quem quer fazer os filhos do rei? E 3 meninos ao mesmo tempo levantaram a mão na primeira fila. Aí eu falei, podem vir, eram meninos diferentes, um do outro e tal. E aí contei a história, foi muito legal. Aí no final, quando já tinha acabado o espetáculo, veio o pai super emocionado. Falou assim, você percebeu? Aí eu falei assim, percebi o quê? Eram meus filhos e eram trigêmeos. Eles só não eram iguaizinhos, não eram univitelinos. Aí eu falei assim, o quê? Eram trigêmeos. Imagina, você conta uma história que tem um pai com 3 filhos, eram trigêmeos, e no mesmo dia que você está contando, na plateia tem trigêmeos e que querem participar da história. Nossa, Não, inesquecível. isso aí é a história, né? A história que foi lá, né? Toda sonhada, né? Escolheu as crianças, né? Muito Ai, bom. maravilhosa a história. Essa eu não lembrava de ter conhecido, não. Ó, muito obrigada, Ilana. Foi ótimo esse bate-papo. As pessoas também, eu acho que deu uma travada aqui nos comentários, mas eu vi aqui que o pessoal também elogiou bastante. Depois, quem quiser assistir, vai estar gravado. Vou mandar para você também. Eu compartilho também nas redes. Muito obrigada de coração. Foi ótimo esse encontro. Um beijo. E a gente se vê. Eu que agradeço.